Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu creio que agora a gente já consegue começar, né, as nossas atividades aqui de hoje. E para iniciar, eu vou passar uma apresentação em PowerPoint para vocês, tá? Só para a gente dar uma contextualizada. Depois a gente conversa mais especificamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, fazendo aí umas desmistificações acerca da lei, né? Na verdade, assim, uma das coisas que a gente já pode adiantar é que existem mitos acerca de que a lei é muito simples e que é muito complexa, né? Então, a intenção hoje é trazer um pouco para vocês desse panorama da lei e falar um pouco da atuação, né, propriamente dito, para o pessoal que é estudante, o pessoal que já é advogado. Acho que é uma coisa bem interessante da gente entender, até porque quem já é advogado aí tem seu escritório, o escritório também tem que se adaptar, né, dessa lei. Bom, deixa eu pegar então para passar aí o slide. Slide é uma coisa antiga, né? Vou pegar para passar aí, mas vamos lá. Nesse modo que eu não consigo ver o chat, mas se vocês quiserem ir colocando perguntas, ou até mesmo durante a minha fala aqui, se quiser abrir o microfone para poder falar, fiquem à vontade, tá? Essa programação aqui do slide, então, é só para a gente ter uma orientação, e eu quero, como presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação, dar as boas-vindas a todos a esse evento. Ia ficar meio estranho, como boas-vindas, eu apresentar a mim mesmo, né? Mas tem aqui um resumo do meu currículo. De forma bem resumida, hoje eu tenho aí 17 anos de atuação na área, sou advogado, sou professor, sou presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Formação e Propriedade Intelectual daqui, da OAB de Juiz de Fora. Sou membro aí da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB Mineira, tá? E aí as outras questões que tem estão elencadas aí no slide. Acho que não cabe muita gente ficar falando sobre, né? Vamos direto ao ponto. Bom, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma legislação que ela foi criada com o intuito de conceder ao titular de dados, a nós, que somos proprietários dos nossos dados, titulares dos nossos dados, ampliar aí a nossa possibilidade de gestão desses dados, tá? Então, a lei, ela veio com a noção de trazer força para os direitos do titular dos dados, tá? Esses comentários gerais que eu faço aqui é só para você entender o que seria esse tratamento de dados, porque essa informação ela está no primeiro artigo da lei e as pessoas hoje, eu acho que elas ainda não entenderam a abrangência dessa lei. Há um ponto a se destacar nessa lei, que é inclusive nos meios digitais, ou seja, uma das primeiras desmistificações a fazer é que essa lei só se aplica aos meios digitais, né? Fala-se em dados e as pessoas passam a pensar que isso está voltado para a informática. E não é verdade, tá? A informação, o escopo de abrangência dessa lei, ele pega aí dados que são físicos, que são do seu dia a dia, tá? Então, se você pegou um papel e anotou os dados, você tem que dar tratamento ali. Eu costumo dar com um exemplo mais básico que eu conheço assim, se você, por exemplo, resolveu participar de uma promoção de sorteio do cachorro quente da esquina, e o cara anota o seu nome num papelzinho,
né, e põe numa urna, isso é dado. Essa informação, se ela for capaz de te identificar, ela é considerada um dado, e esse dado tem que ser tratado. Então, a abrangência da lei, ela é neste sentido, tá? Ela é ampla desse jeito. Então, um primeiro momento é para já tirar essa noção de que é uma coisa muito específica, para um nicho muito específico, isso vai ficar só para o pessoal de TI, né, só para o pessoal da informática, e não é verdade, tá? Essa lei, ela é muito impactante, ela traz toda uma noção cultural, né, de tratamento dos dados e de importância dos dados, que nós, brasileiros, a gente não tem muito isso, né? A gente meio que abandona os nossos dados ou coloca os nossos dados de qualquer maneira. E essa lei, ela vem trazer essa ideia de, olha, os seus dados são importantes e por causa dessa importância nós vamos tratá-lo de maneira mais ampla possível, né? Uma coisa que é interessante também desmistificar no início, assim, essa lei é voltada para a pessoa natural, tá? Eu vou tratar os dados da pessoa natural. Então, não tem proteção dessa lei para dados de pessoas jurídicas. Essa lei, ela está voltada para dados de pessoas físicas, pessoas naturais, tá? Agora, o objeto da lei é tanto pessoa natural quanto jurídica. Então, se uma pessoa natural faz o tratamento de dados, que a gente já vai ver mais à frente aqui o que seria isso, ou uma pessoa jurídica faz o tratamento de dados, ela tem que obedecer à lei. Ela tem que atender os requisitos impostos por essa lei, tá? Então, é muito importante que você entenda que quem é o titular de dados, eles são os dados pessoais, e então não vai pegar a pessoa jurídica, mas a pessoa que trata os dados, seja ela natural ou jurídica, ela tem que obedecer à lei, tá? Essa questão dos dados, isso começa há mais tempo, né? A nossa legislação, ela é inspirada numa legislação europeia que chama GDPR, e ela já está em vigor lá na Europa desde 2018 como GDPR, como regra geral de proteção de dados, tá? Mas os movimentos de proteção de dados mundiais, eles começam há muito tempo. E a gente, sendo bem sincero, está bastante atrasado nessa legislação, nesse tipo de legislação, nesse tipo de tratamento, tá? Então, assim, essa primeira noção que eu quero que você entenda é só para você contextualizar que essa lei, ela é de 2018, ela entrou em vigor, ela entraria em vigor em fevereiro, mudaram para agosto, com a pandemia fizeram várias modificações, né? Foi uma novela para quem tem acompanhado isso aí, mas aí agora finalmente ela foi sancionada hoje e muito pertinentemente está entrando em vigor hoje, né? Então a, a, a importância dessa lei em termos de cultura é muito forte, o impacto dela é muito forte e o que eu vou fazer hoje nessa breve apresentação é trazer essas noções gerais para depois a gente estender aí num bate-papo, mas para a gente poder tirar algumas dúvidas que vocês eventualmente tenham, tá? Bom, aqui no artigo 5º da lei, ela traz uma noção do que são os dados. E basicamente, a lei ela vai tratar de 3 tipos de dados: os dados pessoais, os dados sensíveis e os dados anonimizados, tá? E a linha de tratamento disso é o seguinte: dado pessoal é todo e qualquer dado que permita, né, toda e qualquer informação que permita identificar uma pessoa natural diretamente ou indiretamente. É o que a lei coloca como identificada ou identificável. Então vamos exemplificar para ficar mais simples o entendimento disso aí. Se eu falo de dados que são identificados, tá? Quando eu falo assim, pessoa natural identificada por esses dados, são os dados diretos. O que são dados diretos? São seu RG, seu CPF, sua carteira de identidade, números que te identificam direta e pessoalmente, tá? Agora, o indiretamente são características ou informações que podem levar à sua identificação, né? Então, por exemplo, olha, presidente da Comissão de Direito da Tecnologia da Informação do AB de Juiz de Fora. Isso é uma forma identificável de chegar até mim, tá? Na verdade, esse conceito expansivo que traz o inciso
1 do artigo 5º, ele traz isso vindo da própria GDPR, tá? Que é um conceito bem mais expansível, ou seja, eu quero trazer uma noção mais ampla de quais dados eu vou cuidar. E aí a lei ela foi ampliando o leque dela. É por isso que eu quero que vocês entendam que ela é muito ampla, tá? Porque se eu falo só de dados que são de pessoa natural identificada, eu fico nos números da sua vida, né? Eu fico na sua certidão de nascimento, no seu RG, no seu CPF, carteira de trabalho, documentos que te identificam diretamente, a sua biometria, tá? A identificação direta, a sua imagem, a sua foto. E o identificável são um conjunto de dados que, de posse desses conjuntos de dados, eu consigo chegar até você. Então, eu posso começar assim, conjunto de dados gerais. Advogado. No Brasil tem um monte. Advogado de Minas Gerais. Outro. Advogado de Minas Gerais e de Juiz de Fora. Advogado de Minas Gerais e de Juiz de Fora, que faz parte, que é membro da OAB. Advogado de Minas Gerais, Juiz de Fora, que é membro da OAB, que é presidente de comissão. Eu vou fechando isso até conseguir efetivamente identificar uma pessoa. E aí vão por características, inclusive físicas, tá? Então, ele é calvo, ele tem olho castanho. Eu vou usando informações e do conjunto dessas informações eu consigo chegar até o Lair. Isso é identificável. Vou deixar claro para vocês que esse tipo de cuidado que a lei trouxe é por causa da evolução tecnológica, tá? Hoje a gente tem tecnologia mais que suficiente para fazer essa identificação de maneira até simples, bastando colocar essas informações. Então a tecnologia faz isso, ela faz esse filtro, né? O pessoal usa muito o termo Big Data, que é, na verdade, assim, a tecnologia pegando informações de vários lugares para traçar alguns perfis de comportamento. Isso funciona muito facilmente para chegar até você, tá? Então, é importantíssimo você perceber a amplitude dessa lei. Então, não são só dados informáticos, não são só dados diretos. A gente já tem mais os dados físicos em geral, qualquer coisa que use para te identificar. E aí a lei ainda traz uma outra noção. Ela traz a noção de dados sensíveis, tá? O dado sensível, ele é um tipo de dado que foi separado desse conjunto de dados identificáveis ou identificado para relacionar a coisas mais abstratas. Então, eu falo aí de convicção política, religiosa, orientação sexual, filiação a sindicato, qualquer informação que faça com que você tenha uma identificação que a gente chama de identificação sensível, ou seja, aquela que promove algum tipo de sentimento, né? Ela expõe algum tipo de sentimento em você. Então, fala da origem racial, da questão da orientação sexual, fala-se da filiação partidária, política, sabe? Traz essa coisa do sentimento. Por isso eles foram chamados de dados pessoais sensíveis. E ao separar isso, o que a lei fez foi trazer para nós uma noção de o seguinte: olha, eu vou dar mais atenção a esse tipo de dado, eu vou protegê-lo mais, porque o vazamento deles, a exposição deles sem autorização gera um prejuízo maior, né? Gera uma possibilidade aí de indenização ou alguma coisa mais voltada para isso, tá? Então, essa separação, ela é importantíssima para você começar a entender também qual é o viés da lei. Eu quero proteger o titular dos dados. Eu quero que o titular possa ter um domínio sobre seus próprios dados. E isso é muito relevante, tá? Esse escopo da lei é de suma importância para que a gente não perca em nenhum momento a relevância dela para o nosso dia a dia. E, finalmente, como último tipo de dados, você tem a questão dos dados anonimizados, tá? Dado anonimizado é aquele que você não consegue identificar quem é o titular desses dados, tá? Mais à frente na lei fala-se de uma coisa que chama pseudonimização, que basicamente é uma forma de você mascarar os dados e não anonimizá-los, tá? E é muito importante isso. Por quê? Porque quando o dado é anonimizado, quando eu não consigo saber quem é o titular, este dado não precisa ser adequado à lei.
Então, esse é o único tipo de dado que ficou fora do escopo legal, tá? Então, quando a lei fez essa separação, ela falou assim, olha, se eu não consigo identificar quem é o titular de dados, então eu também não preciso dar proteção para eles. Eu não preciso fazer o tratamento deles. E isso é uma coisa importante aí, e ainda com relação à desmistificação, né? Existe o mito de que todos os dados, independentemente de como seja, serão objeto da lei. Não é verdade, tá? Além dos dados anonimizados, a gente vê mais à frente ainda algumas possibilidades de ficar fora do escopo dessa lei, tá? Mas, de maneira geral, é basicamente o dado anonimizado. Toma cuidado com a noção de dado anonimizado e dessa pseudonimizado, porque o dado anonimizado você não consegue reverter para chegar em quem é o titular. Já o pseudonimizado, você consegue. Então, tecnicamente falando, se eu mascaro um dado, sabe aquele negócio de pôr tarja preta? Se você faz isso, significa que embaixo daquela tarja tem a informação. Significa que você consegue reverter aquilo e chegar ao titular. E se você faz dessa maneira, este dado é objeto de tratamento da lei. Então, o dado pseudonimizado não sai do tratamento da lei, só o anonimizado. Quer um exemplo prático disso aí? Quando fazem uma pesquisa com você na rua e não pegam seu nome, só pegam as suas opiniões. As pessoas elas têm um quantitativo, mas não sabem que foi você que deu aquela opinião. Então, esse dado é anonimizado. Ele é seu, você que deu essa informação, mas eu não consigo chegar até você, tá? Então, esse aí seria um melhor exemplo que eu teria para falar de dado anonimizado. Ok? A quem se aplica essa lei? E aí, como eu já tinha trazido lá naquele primeiro slide, só reforçando agora, essa lei aplica-se a toda pessoa natural ou jurídica que faça tratamento de dados. Então, se eu faço a coleta de dados, se eu faço o tratamento de dados, eu sou alvo dessa lei. Essa lei se aplica a mim, tá? Então, natural ou jurídica. Então, mais um mito que cai por terra aí. Essa lei é voltada para as empresas. Não é, tá? Essa lei é voltada para qualquer pessoa que faça tratamento de dados, seja ela natural ou jurídica. Então, a abrangência da lei, de novo, é enorme, tá? Bom, aí ela começa nos incisos a dar uma limitaçãozinha, né? Ela fala assim, olha, essa operação de dados, né, aplica-se à pessoa natural ou jurídica que faça o tratamento. Esse tratamento, ele tem que ser realizado em território nacional. Beleza, então é só o que acontece aqui dentro do Brasil. Mais ou menos, porque aí ele traz, desculpa, o segundo inciso e amplia isso um pouco mais, né? Porque ele fala que pode ser fora do território nacional se o fornecimento do serviço visar o território nacional. Então, um prestador de serviço do exterior que tem, por exemplo, vamos falar do iCloud, tá? Do serviço de nuvem da Apple. Ela está localizada nos Estados Unidos, mas ela presta serviço para pessoas que estão no Brasil. Então, neste caso, ela vai ter que se enquadrar na lei. Talvez vocês já estejam passando por isso, né? Tenham recebido vários avisos do WhatsApp, Facebook, Google, todos os mecanismos mudando a política deles, né? Vocês já devem estar passando por isso. E essas empresas, elas são internacionais, o serviço delas é de fora para dentro. E se fosse só no território nacional, elas não precisavam se preocupar. Mas mesmo que elas estejam lá fora e o serviço seja prestado aqui dentro, aí vai se adaptar, tá? É obrigado a se adaptar porque a lei se aplica a eles também. Então, mais uma vez, uma abrangência bem ampla aí em relação à proteção de dados dessas pessoas, tá? O que é o tratamento de dados? E, para mim, gente, eu brinco sempre que eles poderiam resumir o artigo 5º, inciso 10, que eles definem o que é esse tratamento, em tudo. Ao invés de colocar aí 20 verbos, eles poderiam dizer que é tudo, né? Então, olha só.
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Em termos de dados, não sobrou nenhuma operação que não seja abrangida por essa lei. Tá? Eu me dei o trabalho de contar, são 20, né? Ou 21, de vez em quando eu perco um deles aí. Mas você percebe o tamanho disso? Qualquer pessoa que faça isso, qualquer pessoa que pegue dados e faça qualquer coisa com esses dados, ele vai ser afetado por essa lei. Porque se a lei é de proteção ao tratamento, e eu coloco o tratamento como todo esse escopo do inciso 10 do artigo 5º, meu amigo, qualquer coisa que você fizer com dados, você vai ter que se adequar. E aí, mais uma vez, para nós que já somos advogados, por exemplo, a gente tem que adequar o nosso escritório, porque a gente lida com dados o tempo inteiro, tá? E essa adequação, vocês vão ver mais à frente como é que você pode... É porque as pessoas falam muito, tem que pegar consentimento agora. Consentimento é uma das 10 possibilidades, tá? Então, é como você vai se adequar. Qual é a previsão legal? Qual é a base para eu poder ou não usar esses dados? Tá? Isso é muito importante. Esse foco é muito relevante para vocês. Tá? Bom, outros pontos que eu destaco rapidamente aqui na lei. A proteção, o consentimento e o direito dos donos dos dados. Né? A lei ela tem esse viés, esse escopo protetivo. A ideia é tentar fazer com que o dono dos dados, o titular da informação, ele tenha efetivo poder sobre a informação dele, né? Então, quando eu vou proteger, eu vou falar assim, olha, você escolhe se você dá ou não sua informação. E mais, quando você der a informação, quem recebeu essa informação tem que proteger, tá? Não basta ser uma coisa assim, olha, eu recebi a informação aqui agora, se você consentiu, se você me deu a tua informação, eu faço com ela o que eu quiser. Isso acaba com a lei, tá? A lei ela veio exatamente para tentar frear essa coisa que é hoje, né? Que as pessoas vendem os nossos dados à vontade. A gente dá nossos dados com muita facilidade, gente. A gente consente com muita facilidade, tá? E uma coisa que a lei traz é o consentimento específico. Sabe aquela coisa que tinha antigamente, você aceita e você se submete a 400 regras diferentes, a coisas que você sequer leu? Isso também acaba. Ao dar consentimento, você tem que especificar o para quê. Por que você está pegando a minha informação? Porque para eu mentir, você tem que me dizer exatamente o porquê dessa informação. Onde você vai usar? Para que você vai usar? Como você vai guardar? Quanto tempo isso vai ficar com você? Essas informações têm que ser respondidas. Então, você traz, mais uma vez, ao titular dos dados, muito poder sobre os próprios dados, o que seria uma coisa muito natural já, né? A gente foi perdendo isso com o tempo pelo hábito de dar nossas informações facilmente. A gente fala o nosso CPF na farmácia, gente, sem nem saber para quê, né? Alguém sabe por quê? Que a farmácia pede o nosso CPF? E aí, uma vez eu perguntei e falaram que era para promoções. Uma vez eu perguntei e falaram que era para um cadastro interno. É para uma coleta de base de dados para poder comercializar essa base de dados com vendedores de remédios e produtos. Por que você acha que quando você vai lá e dá o seu CPF, sai impresso um tipo de tirinha com produtos para você? Porque essa base é tratada. Porque esses produtos são direcionados. Porque essas informações são usadas a muito mais do que você sabe, né? E aí eu trago com essa lei o poder de escolha, de conhecimento em cima dessa situação, tá? Isso é muito relevante. E é por isso que eu destaco essa questão do dono dos dados, tá? Porque eu trago esse poder. Olha, a informação é minha, eu quero saber o que você sabe sobre mim. É um direito que eu tenho. É um direito que é amparado e reforçado por essa lei. Beleza? Bom, a lei ela cria três
figuras jurídicas, tá? Controlador, operador e encarregado de proteção de dados, que alguns de vocês já ouviram com o termo DPO, tá? Que é Data Protection Officer, que é o cara da GDPR, a legislação europeia usa esse termo, DPO. A nossa legislação usa EPD, Encarregado de Proteção de Dados, tá? Mas no primeiro momento aqui, eu vou falando para vocês de dois, que é o operador e o controlador. O controlador é a pessoa jurídica natural que efetivamente detém a competência das decisões do que serão feitos com os dados. É ele que delimita o que vai ser feito, tá? Então, se você pensar em uma atividade empresária, se você pensar, por exemplo, em uma instituição de ensino, o controlador é a instituição. O operador é aquela pessoa investida pelo controlador do poder de tratar os dados. Então, eu, controlador, pego suas informações e falo para o operador, eu preciso desse tipo de tratamento. Eu quero este tipo de resultado. Tá? Então, o controlador e o operador, eles são os principais alvos da lei, seja ele pessoa natural ou jurídica, mas eles são pessoas que são alvo da lei, porque eles efetivamente são aqueles que colhem os dados, delimitam para que eles vão ser usados e fazem o tratamento deles. Tá? Então, essas duas figuras criadas pela lei são extremamente importantes aí para a gente entendê-la como um todo. Ok? Laí, vamos desmistificar aqui também? Bora desmistificar aqui também. Controlador é sempre o controlador, operador é sempre o operador. Não, depende da relação dos dados, tá? Então, se eu sou o controlador, quando eu falo para o meu operador, eu sou a instituição de ensino e falo para o meu gerente de TI, o que ele vai fazer com essas informações, qual é o aplicativo que vai ser utilizado para tratamento, eu estou controlando. Agora, quando o MEC me pede essas mesmas informações, o MEC é o controlador, ele muda de escopo, quem vira o controlador é o MEC, e se o MEC determina o que o controlador tem que fazer, ele vira o operador. Então, não é uma coisa rígida. Depende da análise de como que esses dados estão sendo tratados e do tamanho da análise que você está fazendo. Se eu fico só na instituição de ensino, mantenedora como controlador, gerente de TI como operador. Se eu abro isso até o MEC, MEC como controlador, instituição de ensino como operadora, tá? Porque a instituição, ela já não tem mais a total autonomia. Quem determina o que vai ser feito é o MEC, ele controla. Se o MEC vai receber esses dados, ele é o controlador, porque ele fez essas determinações, tá? Então, não pensa sempre que, definir quem é o controlador, ele vai ser controlador para sempre. Não é assim. Não é tão simples quanto parece, tá? Mas isso é importantíssimo. Identificar controlador e operador dentro de uma instituição ou num tratamento específico de dados é fundamental para você fazer a adequação correta, tá? Eu já tinha falado para vocês aí dos dados sensíveis, né? Houve só aqui um reforço deles, só para você entender mais uma vez essa questão relacionada à saúde, relacionada aí a dado genético, biométrico, tá? Coisas que são muito sensíveis e caras às pessoas que têm aí um cunho de sentimento, tá? Não é aquela coisa fria do número que identifica, mas é uma coisa mais sentimental daquilo que você tem relacionado à sua origem racial, sua etnia, né? Aquela fé que você tem, algum problema de saúde que você tem, alguma referência de saúde que você não quer expor ou disponibilizar, isso fica mais claro quando você fala dos dados sensíveis, tá? Por que eu dou um destaque para eles? Porque, como eu já disse anteriormente, são os dados que são mais protegidos com relação à LGPD, tá? Então, os dados que têm mais proteção da lei. Aqui, gente, eu vou passar bem rapidamente com relação às bases legais, porque a lei, ela estipula como é que você pode ou não usar os dados, tá? E aqui, você lembra que eu falei para vocês, olha, tem 10 formas, tem 10 enquadramentos diferentes para você poder saber exatamente como que você vai tratar esses dados, para você saber exatamente como que eu vou enquadrar para eu poder ou não tratar aquele dado. E, obviamente, a primeira delas é mediante o fornecimento de consentimento do titular. Se eu colhi esse consentimento de maneira expressa, determinada, detalhada,
eu tô tranquilo, tá? Só que você tem sempre que entender que essa coleta de fornecimento, coleta de consentimento, ela pode inviabilizar a atividade, tá? Pensa numa atividade, por exemplo, de um hospital. Se um hospital tivesse que pegar consentimento de cada paciente para poder pegar as informações dele, e o hospital trabalha com dados sensíveis, em sua maioria, então o consentimento ia ter que ser mais forte ainda. E aí chega uma pessoa em caráter de urgência, e aí você tem que parar ela para poder pegar as informações. Você percebe que isso vai inviabilizando? Em 2019, houve uma modificação nessa lei, e ela mexeu nisso, porque infelizmente estava um pouco mais engessado, sim, na área de saúde, mas em 2019, com a alteração que houve na lei, eles ampliaram a possibilidade de, por exemplo, em risco à saúde, risco à vida, se você for médico em exercício da atividade, você tem o direito de pegar as informações que você necessitar sem necessidade de consentimento, tá? Então, essa alteração para a saúde, ela já foi flexibilizada, porque senão não ia dar para trabalhar, tá? E essa visão do não vai dar para trabalhar, você tem que fazer sob a análise de todas essas possibilidades legais que tem aqui. Então, eu vou te falar da mais pesada delas, que é esse mediante fornecimento de consentimento, ou seja, essa é a melhor, tá? Se você puder tê-la, é a melhor. E eu vou te falar da que o pessoal acha que é a mais coringa, tá? Que é quando necessário, essa que está aqui, ó, penúltima aqui. Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro. Muita gente, e aí mais uma vez, desmistificando, muita gente tem falado que isso daqui serve para tudo. Gente, não é assim. Esse risco é muito grande de você deixar no legítimo interesse. Porque a pessoa fala assim, olha, você é meu cliente aqui do escritório. Legal? Legal. Então, eu te mandei uma mala direta falando de um novo direito, né, de um novo produto que eu tenho. Olha, gente, saiu aí que a taxa de incêndio, o STF decidiu que a taxa de incêndio não é devida. E aí eu pego uma mala direta minha e disparo isso para os meus clientes. Meu cliente me deu esse direito? Eu tenho esse direito? Ele consentiu com isso quando ele se tornou meu cliente? Ah, não, mas isso aí é interesse legítimo. De quê? Ah, interesse legítimo de informar dos direitos das pessoas. Será que é isso mesmo? Ou será que você está fazendo uma cooptação de clientes? Ou será que você está fazendo uma tentativa de obter novos clientes? Ou saber se o seu cliente tem interesse em mover esse tipo de ação? Você entende que a coisa é bem pequena? Esses dias eu estava vendo uma live que eu achei interessantíssima, que a pessoa ela estava meio que explicando o legítimo interesse, e ela falou uma coisa que eu achei super legal. Ela falou assim, olha, pensa no legítimo interesse pela seguinte maneira, se você for falar com a pessoa que é a titular dos dados, você sente vergonha quando você vai falar? Você bem que... Olha, então não é legítimo interesse. Porque o legítimo interesse, ele tem essa fundamentação da justificativa. É algo que é justificável, tá? E se você começa a falar, não, olha, mas é porque... Ou então você fala assim, então, fiquei com vergonha aqui, não é legítimo interesse. É uma forma muito legal de você conseguir entender como é que esse legítimo interesse funciona. Porque é sério, eu tenho lido muita gente, isso me preocupa demais, falando que o legítimo interesse é o coringa para tudo. Não é. Vai ter muita gente se dando muito mal tentando entrar nesse legítimo interesse e esquecendo das outras bases legais, esquecendo das outras possibilidades, né? O que é muito ruim, tá? Bom, deixa eu seguir aqui. As sanções, gente, essas sanções que estão previstas aqui, elas só vão entrar em vigor por causa de uma outra alteração que a lei sofreu em agosto de 2021. Então, daqui a um ano, tá? Ela só entra em vigor daqui a um ano. Ah lá, então tô tranquilo, gente. Eu estava preocupado com essa lei até agora, acabou a minha preocupação. Não, não vai acabar a tua preocupação, porque essas daqui são as sanções administrativas dessa lei. Significa que assim que a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, for constituída, ela vai poder aplicar esse tipo de punição. Maravilha. Então ninguém pode me punir.
Não funciona assim. A partir de hoje, a partir de amanhã, vamos dizer assim, o PROCON, por exemplo, pode ajuizar uma ação coletiva. Tá? O Ministério Público pode ajuizar uma ação civil pública. Pode entrar com um TAC em cima de você. Pode te aplicar uma sanção. Mas não é a sanção administrativa. Lógico que não. É a que é investida do poder. A lei está valendo. A única parte da lei que não entrou em vigor agora foi essa parte das sanções. Tá? Que são pesadíssimas, como você pode ver. E é uma das coisas que criou-se mais um mito gigantesco em relação à LGPD, né? Olha, ela prevê uma multa aí de 50 milhões de reais. Jesus, o que vai acontecer? Né? Nossa Senhora, 50 milhões de reais acaba com a vida de qualquer um. É verdade, né? Mas, olha só, na verdade, é uma multa de 2% do faturamento da pessoa jurídica, limitada a 50 milhões de reais. Então, na verdade, existe um mito aí. Ela já é de 50%? Não, ela é de 2%. Mas eu posso pôr uma coisa mais pesada ainda, porque o finalzinho do inciso fala assim, por infração. Então, eu posso aplicar mais de uma multa de 2%. Porque se você cometer uma infração de vazamento de dados, logo depois você comete outra, você não toma as devidas providências, você vai cometendo violações previstas nessa lei, você vai ser punido por todas. Não em conjunto, mas individualmente. Então essa multa pode ser muito mais pesada do que ela parece. Tá? A grande questão é que essas sanções aí do inciso 1 até o inciso 6, elas não são hierárquicas. Né? Eu não tenho que começar com a advertência para depois ir para a multa. Não, eu posso ir para a multa direto. A análise ela sempre vai ficar sobre a gravidade e a responsabilidade da violação da lei. Tá? Então, ela tem muito esse viés assim. Então, todas essas sanções que estão aqui, elas não são hierarquizadas, elas podem ser aplicadas a qualquer uma delas e mais de uma delas, que é uma das coisas que a gente espera que aconteça. Tá? E tem a linha das sanções mais pesadas, que é do inciso 10 até o inciso 12, que eu falo que são as sanções que são de, literalmente, matar a atividade empresarial. Ou da própria pessoa natural que faça tratamento de dados. O inciso 10 fala da suspensão parcial do funcionamento. O inciso 11 da suspensão da atividade de tratamento. E o inciso 12 da proibição parcial ou total das atividades de tratamento. Que atividade empresária consegue trabalhar hoje sem tratamento de dados? Ninguém. Não é possível. Mas eu não lido com os dados. Você tem funcionário? Você tem colaborador? Você pegou a carteira de trabalho dele? Você está lidando com dados. Você tem uma agendinha com o nome de clientes para você ligar para eles? Você trata dados. Se você é advogado, então, eu não vou nem falar sobre isso, né? Imagina a gente, no exercício da advocacia, não podendo pegar as informações dos nossos clientes. A gente não trabalha, tá? E é nesse nível de sanção. Da 10ª até a 12ª, né, do 10 a 12, são sanções hierarquizadas. Você tem que ir na reincidência e ir aplicando elas, tá? Então, como elas são mais pesadas, elas foram hierarquizadas para que você só possa ir aplicando elas à medida que vá acontecendo algum tipo de reincidência. Beleza? Tá acabando, tá, gente? Os slides para a gente poder bater um papo melhor. Eu peguei isso daqui num site que chama lgpd.com.br, só para mostrar para vocês os direitos do titular, tá? O que o titular pode fazer agora com a vigência da lei? Quais são os direitos? O que ele pode, já pode, tá? Não tem essa de, isso daqui ainda não está operacional. Não, ele já pode. Confirmar a existência de tratamento, ter acesso aos dados, correção de dados incompletos, anonimização ou bloqueio, eliminação de dados desnecessários, eliminação dos dados pessoais, portabilidade, informação das entidades com quais o controlador está compartilhando os dados, para quem você está passando meus dados. Informação sobre a possibilidade ou não de fornecer consentimento, revogação do consentimento, reclamação à autoridade nacional e oposição ao tratamento se ele for feito de forma irregular.
Você percebe que o poder do titular é enorme? Eu posso, a qualquer momento, revogar o consentimento que eu já te dei. Eu posso exigir que você, controlador, elimine meus dados. Eu não quero que você fique com dado nenhum meu. É óbvio, gente, que tem exceção aí da obrigação legal, né? Ah, eu sou trabalhador de uma empresa, eu fui demitido, e na hora que eu fui demitido, eu falo assim, aqui, elimina todos os meus dados aí. Eu não quero que você fique com nenhum. É óbvio que isso não vai poder acontecer, porque por obrigações legais você pode sofrer uma ação judicial aí no prazo quinquenal, né, no prazo bienal de ingresso da ação e quinquenal das verbas trabalhistas. Então, por obrigação, eu não posso eliminar seus dados. E toda vez que a lei tiver esse nível de obrigação, você não é obrigado a eliminar os dados, tá? Mas que fique claro que é só nesses casos. Então, se você tem um dado da pessoa que não vai mais te servir para nada e ela fala elimina e você não elimina, você está violando a lei e você está sujeito às sanções da lei, tá? Então, assim, isso aqui é só para você ter uma noção geral do poder do titular de dados, né? Ele fica com muito poder, gente. A operacionalização disso aqui ainda tem alguns detalhes que a gente espera que a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, venha suprir, tá? Ela ainda não está operacional, mas ela está se operacionalizando, ou seja, ela está se constituindo, tá? E, em algumas lives que eu vi, que eu participei com representantes do governo federal, tudo mais, eles estão deixando claro que a tendência é que a LGPD saia ainda esse ano o mais rapidamente possível, porque vocês vão notar dentro do escopo da lei que ela é muito necessária, tá? Isso aqui é uma adequação de comportamento, tá? São dicas que eu dou. Para a pessoa natural ou jurídica que faça tratamento de dados, ela tem que desenvolver, com uma equipe multidisciplinar, uma série de adequações que são necessárias em virtude da lei, tá? Alteração de documentos, treinamento e capacitação da equipe, adequação de política e interação de conduta interna e externa, conscientização dos colaboradores, dos cuidados de comportamento com relação ao tratamento de dados, gente. Isso é muito importante. Então, se você presta advocacia, por exemplo, para uma pessoa jurídica que tenha colaboradores, você tem que passar para eles, para os colaboradores, as políticas de tratamento de dados, tá? O nosso escritório ele faz esse tipo de serviço, né? Então a gente se preocupa demais, por exemplo, com a parte do treinamento. Eu vou dar treinamento para os colaboradores, para as pessoas que estão envolvidas na atividade, para que elas se conscientizem disso. Então, enquanto da pessoa jurídica, tem que conscientizar a pessoa jurídica da importância do tratamento, o colaborador dos cuidados com o tratamento. E de que hábitos que a gente tem não são hábitos mais admissíveis, como, por exemplo, compartilhamento de informações através do WhatsApp. Eu tiro uma foto de uma coisa, falo assim, olha quem está aqui, ou olha essa informação aqui, olha a foto dessa pessoa. Sabe, essas coisas que nós temos como normais, não são. Só que a gente se acostumou com isso, e a lei ela veio meio que pôr ordem nisso. É por isso que eu falo que é um choque cultural, um choque de comportamento, tá? Bom, a última slide aqui já é o slide de encerramento. Eu vou interromper a planilha, eu volto nela no final, tá? E aí, agora eu vou parar esse compartilhamento, porque eu quero abrir para que vocês interajam comigo, para que vocês tirem dúvidas, para que vocês possam falar, se vocês quiserem, tá? Vocês podem ficar aí à vontade para abrir o microfone para falar. Eu estou com o chat vendo ele aqui agora, então se vocês quiserem também fazer perguntas por escrito, vocês fiquem à vontade, tá? Eu não sei se foi suficiente aí para dar uma noção geral da lei, esses comentários que eu fiz para vocês, mas é para que vocês consigam ter uma noção geral disso aí. E aí, gente, vocês têm alguma pergunta? Vocês querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade aí. Pode falar, desculpa.
Eu vi que alguém abriu o microfone, fica à vontade. Oi? Zé Guilherme, seu ex-aluno, queria fazer uma pergunta em relação Fica à a esse. vontade. Os dados que são fornecidos, por exemplo, em rede social pela pessoa, essas empresas que coletam essa informação, por quanto tempo elas podem manter isso, sendo que eles foram, né, disponibilizados de forma gratuita e consentida? Então vamos lá, Zé Guilherme. Excelente a sua pergunta, tá? Mas eu só preciso entender melhor a sua pergunta. Você está falando especificamente da questão do fornecimento meu, eu, enquanto pessoa, entrei, por exemplo, vou usar o nome aqui, né? A gente não está em nenhum ambiente que seja vedado utilizar o nome. Eu entrei no Facebook e dei minhas informações para o Facebook. Você quer saber por quanto tempo o Facebook pode manter essa informação? É isso? Eu digo, a pessoa fala da informação da vida dela ali na rede social e essas empresas que coletam esse tipo de informação para oferecer produtos e serviços, por quanto tempo elas poderiam manter, ou se existe um prazo de fato para poder continuar com essa informação? Essa pergunta é muito legal, porque existe uma discussão muito grande nesse sentido. Pela seguinte razão. Eu consentir, eu pus a minha informação em local público e aí ela vira de acesso público. Aí eu posso efetivamente usar essa informação porque ela foi colocada dessa maneira por todo mundo. Não funciona dessa maneira, tá? Para o tratamento legal, e aí a gente só depende de uma regulamentação melhor da ANPD, mas usando como base a GDPR, né, que sempre vai ser a nossa inspiração, a legislação europeia, não é pelo fato de eu expor minha informação numa rede social, por exemplo, mesmo com postagem, tá? Se eu fizer uma postagem expondo as minhas informações, não se admite a utilização dessa informação. A exposição não me dá o direito de tratá-la, tá? Porque não foi pelo fato de eu expor que eu permiti tacitamente. E essa é uma grande questão de discussão, porque o consentimento ele tem que ser expresso. Então, quando eu falo assim, olha, eu estou aqui consentindo com o tratamento de dados, ele foi direcionado para quem? Ah, não, eu consenti com o Facebook para que ele tratasse meus dados. Só o Facebook pode tratar. Se eu expuser ele numa postagem, eu não dou o direito de mais ninguém fazer isso, tá? E isso aí já tem essa questão do ponto que você colocou, né? Então, eu não tenho prazo para tratamento porque eu simplesmente não posso fazer isso, mesmo que eu me exponha dessa maneira. Essa é uma discussão, Zé, que vai ficar para PEC 17, que está trazendo a proteção de dados e privacidade como um direito fundamental para o artigo 5º, né? Então a gente espera muito que essa PEC passe e que isso seja reforçado, mas aí vai ser mais uma análise de privacidade do que propriamente da proteção de dados, tá? Porque a lei ela é bem restritiva nesse assunto. Ok? Ficou claro, José? Ótimo, ótimo. E aí, gente? Vocês têm mais dúvidas? Esse é um momento para a gente poder interagir mesmo, assim. Pode perguntar o que vocês quiserem, tá? Enquanto vocês estão aí meio tímidos nas perguntas, mais uma vez, podem abrir o microfone para perguntar. Eu vou fazer umas perguntas para vocês, tá? Porque a minha prática da atividade, ela me remete a algumas questões, tá? E só para deixar claro para o pessoal aí que for ficando até o final, eu vou liberar um cupom de desconto aí para um curso que eu dou, tá? No final, se vocês forem ficando por aí, não vão embora não. Daqui a pouquinho eu libero esse cupom para vocês, se vocês quiserem. Vocês que estão aí no dia a dia, como é que vocês estão vendo essa lei? O que vocês já ouviram dela? Vocês acham que as pessoas estão sabendo dela? E dentro do que foi falado aqui agora, vocês acham que as pessoas elas estão tendo esse nível de abrangência? Vocês podem ou escrever ou responder, tá? Fiquem à vontade, por áudio.
Gente, eu sou professor, né, de faculdade, e eu estou no ensino à distância, então eu sou extremamente paciente com as minhas perguntas, tá? Eu espero mesmo, e eu quero que vocês falem mesmo, quero que vocês respondam de verdade, né? Se vocês têm visto, porque como eu estou muito no meio, eu leio e vejo um monte de gente falando sobre o assunto, um monte de gente falando muita besteira, infelizmente, sobre o assunto, mas eu gosto sempre de saber como é que está nas pessoas que não estão diretamente relacionadas à lei. Vocês têm visto alguma coisa aí nesse sentido? Como é que está sendo isso para vocês? Assim? José, eu vou aproveitar você, que já falou uma vez, né? Fala Olá, aí. não, eu tenho até mais aqui, mas só para também não te ocupar. Eu ouvi, sim, eu tive uma entrevista por tempo aí para poder entrar no escritório de advocacia e foi comentado que algumas empresas estavam preocupadas com essa lei, principalmente por conta da multa, né, que você mostrou aí. Uhum. E elas estavam, né, buscando informação para se adequar, coisa e tal, mas teve essa prorrogação, elas meio que deixaram para depois. Eu até ouvi o camarada dizer lá que deixaram para o ano que vem, que esse ano já não vai dar mais nada. Sim, mas pelo que já explicou aí, já tá valendo, né? Então, Sim. que eles possam, né, daqui a pouco voltar a procurar escritórios que se aperfeiçoem e estejam prontos para atender essa demanda aí. Pois é. Cara, ó, outra coisa, eu estou abrindo aí, se você tiver 15 perguntas para fazer, faça as 15, eu vou ter prazer em responder. Até porque, às vezes, alguma pessoa que não está falando, ela pode, né, se beneficiar da sua pergunta. Eu vi que o Breno comentou aqui também, que as pessoas não têm noção nenhuma dessa lei, e essa é uma questão que preocupa bastante, né? E, para você ter uma noção, hoje, José, eu fiz um levantamento no Reclame Aqui, né? Para todos vocês aí, eu fiz um levantamento no Reclame Aqui. E num espaço assim de 5 dias, nos últimos 5 dias, tinha mais de 40 reclamações referentes à LGPD. Nos últimos 5 dias. Então, assim, quem vai fazer o movimento da LGPD, gente, quem vai fazer a LGPD, entre aspas, pegar, é o titular. Eu tenho meus dados, eu quero saber por que você está fazendo isso, por que você está deixando de fazer, eu vou te cobrar. Então, o movimento ele vai vir do titular. E quando esse movimento vier do titular e você não conseguir responder, esse titular, ele vai nos órgãos competentes e o órgão competente vai em cima de você, né, enquanto tratamento de dados, enquanto controlador ou operador. E as pessoas, elas efetivamente ainda não entenderam isso, porque elas estão com essa visão mesmo, que você colocou, José, ficou pro ano que vem, então não me preocupo, não. Já começou, hoje, no primeiro dia que a lei entrou em vigor, já começou. E vai vir uma onda monstruosa e gigante em cima disso aí. E só mais um comentário, que as pessoas... Posso, Breno? Vou falar já já. Isso é boa pergunta também. Outro comentário é que as pessoas que estão oferecendo o serviço não sabem o que é o serviço, tá? Tem muita gente que me preocupa demais porque elas estão oferecendo... Hoje eu estava conversando com a minha sócia aqui, ela estava me mostrando uma promoção no Mercado Livre de umas planilhas sendo vendidas a R$ 150 para você fazer 100% de adequação LGPD. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Literalmente não sabem. Tá? Gente, quem quiser comentar enquanto eu estiver falando aqui, fica à vontade, porque eu vou falando mesmo. Eu vou só ler a pergunta do Breno. Poderia falar como o advogado pode oferecer esse serviço a empresas e pessoas físicas? Posso sim. Vou ter que fazer um merchan aqui, né? Porque eu fiz um curso só para advogados, né? Voltado para advogados, exatamente para isso aí, tá? Fiz um curso de maneira mais barata, né? O curso fica em R$ 50, está todo gravado, todo disponibilizado, mas de maneira geral, Breno, essa informação é a seguinte: o advogado, o viés jurídico dessa lei, ele está muito ligado a um escopo multidisciplinar, tá? Então, você tem que montar um comitê multidisciplinar,
voltado para a parte de TI, para a parte de RH, para que você possa entrar no jurídico fazendo toda essa parte de adequação jurídico-legal. Então, quando um advogado ele vai até uma pessoa jurídica para ofertar esse tipo de serviço, ele tem que primeiro entender toda essa noção. Então, é necessário, sim, um pouco de conhecimento técnico, mais voltado para a área. Entender o que são os dados, entender como é que é feito esse tratamento, entender um pouco da parte de informática. Você não precisa ser um analista, se você fosse excelente, tá? Mas você não precisa ser. Mas, quando você chega para ofertar esse serviço, você tem que ter uma noção do que ele é. Até para que você não cometa erros de preço, que é uma coisa que eu já vi acontecer também. Inclusive, no primeiro momento, vou confessar, eu errei o preço, porque eu ofertei um serviço enorme e não quantifiquei ele corretamente, tá? Então, depois eu posso falar de cadeira, que é um serviço complexo, e que hoje, por exemplo, a gente, enquanto escritório, a gente optou por fazer uma parceria com uma empresa que faça o mapeamento. Então, hoje, eu reduzi a nossa atuação à parte totalmente jurídica. Então, a parte do mapeamento eu não faço mais, mas a gente tem que entender o que é o mapeamento, até para poder fazer uma análise de criticidade em cima disso, tá? Então, entenda o seguinte: quando você chega para um cara, para um cliente que você vai oferecer, primeiro você tem que dar para ele uma noção do que é a lei, porque ele não tem. Depois você tem que dizer para ele que, olha, você já está em risco. Já está em risco. Ah, mas a sanção eu ouvi. Porque isso é uma parte legal, né? A parte que o José comentou. Isso o empresário sabe que só ano que vem, né? Isso eu acho isso engraçado, porque essa parte ele sabe, né? Mas você não tem noção de que você pode ser processado já. Então fala isso para ele. Olha, você já pode ser processado, você já está atrasado e você tem que identificar, principalmente, Breno, o que precisa ser urgente, porque não dá tempo de fazer um planejamento completo, tá? Esse tipo de trabalho, para você ter uma noção, com a parte do mapeamento, dos fluxos, das adequações e todos, ele leva no mínimo 4 meses, e dependendo do tamanho da empresa, ele pode estender até 8 meses, tá? Então, eu estou falando de meses para adequação. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida, e não é uma coisa barata, tá? Porque se você oferece um serviço barato, você vai fazer ele com má qualidade, e você fazendo um serviço desse com má qualidade, nossa, o prejuízo que você vai causar é monstruoso, tá? Não sei se eu consegui te dar uma noção clara aí, Breno, disso. Vou aproveitar a pergunta da Jade. Jade também foi minha ex-aluna, né, Jade? Tô cheio dos ex-alunos aqui. Qual a função de um data mapping? Eu vou falar data mapping porque o correto é data mapping, né? O data mapping. O data mapping, ou a planilha de data mapping, ele tem como principal função essa identificação do fluxo dos dados, tá? Porque, como eu falei para você, a lei ela pega do momento que o dado entra até o momento que o dado sai, tá? Eu preciso entender esse caminho. Eu preciso ver quais são esses caminhos. E esse mapeamento dos dados me dá também, aí para nós, a parte jurídica, ele me dá qual é o enquadramento desse dado. Ele é dado pessoal? Ele é dado sensível? Como é que você faz esse tratamento? Eu vou precisar de um consentimento ou eu posso usar outra base legal para eu autorizar que esse dado seja tratado? É a principal ferramenta da LGPD, é esse mapeamento, tá? Que pode ser através desse data mapping, e eu já vi vários, tá? Vários enquadramentos nesse sentido, várias planilhas. A gente acabou por desenvolver aqui. Eu falo sempre que eu tenho uma sorte absurda de ter como sócia uma analista de sistemas, porque ela tem uma visão muito legal da coisa, tá? E mais sorte ainda por ela ser minha esposa. E eu acho isso muito bom, sabe? A visão técnica da coisa faz uma diferença monstruosa. Então, ela é uma ferramenta fundamental, bem feita. E eu percebi ao longo das nossas aplicações práticas aqui, né, das empresas que a gente já faz adequação, que eu tenho um problema seríssimo, porque eu posso ter uma planilha linda, que não vai funcionar de nada,
se o funcionário que vai preencher ela não sabe o que ele está fazendo. É lixo. Não serve para mais nada. Tá? Então, a coisa é maior. É isso que eu tenho, que eu fico destacando sempre, sabe? Saiba o que você vai ofertar, porque se você não vai fazer esse mapeamento, fale para a empresa, olha, o meu serviço é esse, mas você precisa desse aqui também. Você precisa de, por exemplo, um bom software e uma boa empresa que faça essa análise desse mapeamento para você. Porque aí eu, jurídico, entro só na validação, entro só na confecção dos termos, na validação dos contratos, no treinamento. Eu tenho um grande escopo de atuação aí, tá? E aí até completa o que o Breno tinha me perguntado, né? Ficou claro, Jade? Se eu conseguir responder, não sei. E o pessoal aí, José, eu sei que você tem perguntas aí, cara, manda ver, porque o pessoal não está falando, mas eu quero mais que venham as perguntas. Não, quando você falou a informação, né, tratar a informação, eu lembrei de uma coisa que acontece no fora em uma rede de supermercado, que você passa, os cartões de ponto ficam assim, ó, bem no caminho. Então, a pessoa passa, você vê o nome, a função, o número da carteira de trabalho. Assim, eu acho que as empresas vão ter que alterar drasticamente a forma como eles tratam esses dados, porque essa demonstração que eu estou dizendo aqui assim, isso nunca foi importante, pelo menos até agora, né? Sim, é por isso que eu falo que a questão é cultural, sabe? Porque o impacto da lei é enorme, mas o titular tem que tomar conhecimento e as empresas têm que entender, né? Olha, tá errado. Então, por exemplo, quando a gente começou a entrar em algumas empresas, eu ia nas empresas e circulava por onde, por exemplo, o cliente circulava, por onde os dados tinham para eu ver. Porque a gente tem que fazer uma coisa que é um documento fundamental, e aí é jurídico, tá? Jurídico e TI, que é o relatório de impacto, que eles chamam de RIPD. Esse relatório é um documento fundamental porque ele fala dos riscos, tá? Dos riscos disso. Então, dentro desse relatório, por exemplo, teria exatamente isso aí que você acabou de descrever. Olha, tá aqui, é um risco gigante. Ah, pode ser sanável. Então, tira esse negócio do cartão de ponto ali, põe ele numa sala privada, onde ninguém tem acesso, e faz a pessoa que colocou o cartão, tire o cartão e fique com ela. Sabe? Muda o comportamento. Porque senão, faz isso, né? Você protege seus dados pra caramba, você não dá cartão de crédito na internet, você não fornece suas informações para qualquer um, mas você trabalha neste local que o seu cartão de ponto com todas as suas informações estão ali. Então, é uma relação muito, muito intrínseca aí de análise do que eu vou efetivamente fazer, né? É muito sério mesmo, assim, essa questão. Bom, deixa eu ver, tem mais uma aqui. Do Breno, poderia dar um exemplo de pessoa física que controla esse tipo de dados? Posso sim. Pensa, Breno, numa pessoa que seja vendedor autônomo, tá? Pensa no vendedor autônomo que tem ali uma lista de pessoas com nome e telefone da pessoa. Uma agendinha que ele vai ligar para vender o produto. Ou ele tem um endereço, porque ele vai lá na porta levar e tal. Pensa numa pessoa que, eu não sei nem se tem isso ainda, né? Que as pessoas que vendiam com revista da Avon, por exemplo, leva a revistinha da Avon para a pessoa marcar, aí anota o nome, telefone, o pedido da pessoa. Isso é uma pessoa física que faz esse tipo de tratamento. A lei, no caso, ela cria uma possibilidade aí. Quando você fizer isso sem fim lucrativo, tá? Se não tiver um viés econômico, você pode fazer, você não precisa do consentimento. Porque senão a coisa vai ficar séria, né? Eu brinco o seguinte, pega isso aqui, né? Nosso Black Mirror aqui. Você tem um monte de informação aqui dentro, de pessoas. Agora imagina se eu tivesse que pedir consentimento para ter o telefone de todo mundo que eu tenho aqui dentro. Inviabiliza, né? Então a lei mesmo já falou que quando for, o único caso, quando for pessoa física fazendo o tratamento de informações que não tenham cunho financeiro, é permitido. Você não precisa atender todos os enquadramentos da lei, tá? Você pode fazer.
Luiz, deixa eu ver. Os bancos podem passar os dados para o telemarketing? Teoricamente, os bancos eles não podem passar os dados para ninguém, tá? Sabe essa venda de dívida? A pessoa ela tem uma dívida com o banco, aí depois de um tempo ela começa a ser cobrada por uma empresa especializada em cobrança. Eles transferiram os dados para essa empresa e não pode, tá? Essa é uma das questões que tem se colocado muito com relação à adaptação do sistema bancário à LGPD. Por quê? Porque o sistema bancário ele tem essa questão do passar para o telemarketing, para vender a dívida para outra empresa, e nós, como correntistas, a gente não autoriza isso. Não tem lá no nosso contrato. Aí o que vai ter que acontecer? O banco vai ter que pedir para fazer isso. E aí existe um problema, gente, encaixando um comentário no outro, né? Que a gente também estava discutindo aqui, eu e minha sócia, a gente estava falando assim, nossa, hoje em dia, vocês já viram que vocês vão entrar em site e eles têm um monte de autorização? Agora, a maioria deles tem. Ah, esse site tem cookies, você aceita? Ah, nós vamos pegar essa informação para isso, você aceita? Quando você faz esse pedido do aceitar, você já viu que algumas vezes ele trava quando você fala assim, não? Aí ele fala assim, então você não vai navegar? E teoricamente isso não pode acontecer, tá? É a empresa forçando uma situação que a LGPD visa impedir. Então, o banco vai ter muito que se adequar, porque ele não pode fazer esse tipo de transmissão sem a expressa autorização. Então, os contratos bancários, eles vão ter que alterar para isso, tá? E já tem sido feito, tá? Eu vou te falar que eu conheço essa lei desde que ela era um projeto de lei, lá em 2010, tá? E um dos primeiros que eu vi começarem a fazer esse movimento foi o sistema financeiro. Então, eles estão se adequando, sim. Recentemente, por exemplo, eu sou correntista do Santander, no meu aplicativo do celular, ele jogou uma tela para eu dizer o que eu autorizo e o que eu não autorizo, tá? Para já ir se adequando. Então, as adequações, elas estão sendo feitas pelos gigantes, por assim dizer, né? Os gigantes da informação. E isso deixa muito claro que os pequenos, eles vão ter que vir, porque senão a coisa vai sobrar para eles, tá? E aí, gente, mais alguma pergunta? Estou adorando esse bate-papo nosso aqui, porque as perguntas estão sendo muito legais, muito boas aí. Nada, Luiz? Prazer. E aí? Mais alguma pergunta? Legal, Breno, isso aí. Vamos participar. A LGPD versa também sobre a estrutura do texto de aceitação, não muito, tá? Quando você fala, porque eu imagino que a sua pergunta ela esteja mais sob o viés daquela relação consumerista, onde os contratos eles têm que ser claros, né? Os contratos têm que trazer informação de forma clara e não omissa, né? Esse regramento para a questão de dados, ele vem por outras legislações. Por exemplo, se você pensar na internet, nos contratos de adesão que você faz, o Marco Civil da internet, ele já trouxe regulamentações para tentar tornar isso mais claro, para a pessoa ter uma ciência real do que ela está fazendo, tá? Então, isso veio de outros pontos. O que a LGPD traz com relação a esses textos é que eles têm que ser descritivos e não podem ser genéricos, tá? Então, assim, a lei ela veio impedir aquele assine aqui que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser com qualquer dado seu, tá? É isso que a lei veio evitar, ok? Então, ela tratou dessa maneira essas questões aí. Mas outras legislações, a legislação consumerista, Marco Civil da Internet, a legislação voltada para o comércio eletrônico, ela já traz essa noção geral de como é que o meu dado tem que estar preparado para, como é que esses contratos têm que ser expostos a público para que ele não possa sofrer, por exemplo, uma ação de anulação em razão de cláusula abusiva, por exemplo, tá? Legal, boa pergunta, Breno. Eu acho que eu gosto mais dessa parte, assim, na palestra, né, desse bate-papo, porque fica mais dinâmico, né? Eu tive que fazer aquela apresentação, né, porque para a gente contextualizar, mas eu sei que vários de vocês aí
já estão meio que lendo e até tendo contato com essa questão da LGPD, né? Então as dúvidas elas surgem muito. Então eu agradeço aí a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês e de estar recebendo essas perguntas de vocês. E aí, gente, tem mais alguma pergunta que vocês queiram dizer? Mais uma. Fique à vontade, Zé. Uma dúvida. Quando a gente utiliza, por exemplo, vou dar um exemplo que estou cadastrando um site e quero ganhar tempo, não quero preencher as informações e permito ali que o Google faça o preenchimento. Como é que ficaria esse tipo de procedimento na internet que é muito utilizado para poder ganhar tempo e não ter que ficar preenchendo sempre as mesmas informações? Porque quando eu clico ali e aceito, na verdade, ele não me informa quais informações ele vai passar para lá. A princípio, ele preenche o que outro site está requerendo. Como é que ficaria essa questão com a nova lei? Boa pergunta também. E aí a gente tem que fazer uma análise um pouco técnica, inicialmente, tá? Porque você tem duas possibilidades de auto-preenchimento. Seja através de um viés voltado internamente para o seu computador. Então, apesar de ficar armazenado pelo Google, na verdade, ele fica armazenado na sua própria máquina, tá? No seu próprio computador. Ele só faz um acesso interno na sua máquina para pegar essa informação, tá? E os outros auto-preenchimentos são de serviços, né? Você permite que o Google armazene essa informação para que na próxima vez ele já utilize? Aí esse já é interno. Mas só de você pensar nessa frase que eu acabei de falar para você, você já percebe que ele está meio que adequado. Ele está meio que pegando o seu consentimento para isso, tá? Então, se você disponibilizou, você consentiu, ele pode manter esse dado por causa da sua autorização, até que você diga que não quer mais, até que você revogue esse consentimento. Porque esse tipo de consentimento, principalmente de auto-preenchimento, ele é extensível, né? Qual é a finalidade? Porque uma das coisas que a lei bate muito é que você só deve pegar aqueles dados de finalidade pré-definida. Acaba com essa noção de pegar qualquer dado para qualquer coisa. Não, eu estou pegando esse dado para fazer isso, tá? Então, se você pensar na finalidade do auto-preenchimento, ela não tem um prazo, né? Vai ficando lá até você desistir disso. Então, ele tem o direito desse armazenamento até que você efetivamente o revogue, tá? E sendo interno, sendo essa análise interna de auto-preenchimento do próprio computador, aí você mesmo pode fazer a limpeza disso através da limpeza de cookies, que é tecnicamente viável dentro da sua própria máquina, tá? Então, aí não seria uma coisa mais externa, seria uma coisa mais técnica. Seriam as duas formas que eu enxerguei dentro da pergunta que você me colocou. Tá? Não sei se eu fui claro aí, se eu consegui responder a sua pergunta. Maravilha. Maravilha. Vamos lá, pergunta da Bárbara. Como a lei afetaria o mercado imobiliário? Como advogado pode oferecer isso? Então tá, vamos dizer que você é advogada ou não de uma corretora de imóveis, por exemplo, tá? A corretora de imóveis, ela tem uma base de dados gigantesca. E essa base de dados, normalmente, ela fica com um corretor de imóveis, né? Ele vai fazendo lá a lista dele de clientes, ele armazena as informações do cliente, os interesses dele, o nome, o telefone. Depois do contrato feito, ele pega no contrato de aquisição do imóvel diversas informações para fazer esse contrato. Então, assim, dentro do mercado imobiliário, desde corretoras de imóveis até construtoras, você tem uma gama gigantesca de informação. Eles lidam com informação e com dado pessoal demais. Seja do dado pessoal do seu colaborador, do próprio corretor, né, empresa com corretor, seja o próprio corretor com essa coleta, seja na hora da confecção de um contrato, você trabalha muito com dados. Então, enquanto advogado, você pode chegar para eles e falar assim, olha, você necessita se adequar por isso, porque você faz esse tipo de tratamento de dados. Isso faz com que você tenha que se adequar o mais rapidamente possível.
Então, é uma das formas de você chegar para ofertar esse tipo de serviço, tá? Eu não sei se eu consegui abranger tudo aí que a sua pergunta fez, Bárbara. Muito legal. Eu gosto muito dessas perguntas voltadas para um tipo de nicho específico de mercado. Mas vocês vão me permitir uma coisa aqui. Eu vou andar com vocês, porque o meu computador resolveu acabar a bateria, tá? Então, me acompanha aqui rapidamente. Nós vamos mudar de fundo, porque é mais dinâmico assim, né? Mas só para eu poder ligar ele na tomada. Tudo bem. Eu gosto muito disso, Bárbara, para as pessoas entenderem o seguinte: não existe um nicho que não é afetado. Não tem, tá? Todos são. E é por isso que eu falo que o advogado que queira efetivamente começar a atuar nessa área e entender efetivamente essa área, ele tem um campo de atuação muito gigante, tá? Por exemplo, Olaí, mas no curso lá você ensina a pessoa a ser seu concorrente, você dá os toques e tal. Cara, não dou, sabe? Não é uma coisa assim, quer dizer, eu dou, não é porque eu tenho medo de concorrência. O mercado é muito grande, sabe? Então, assim, cabe todo mundo, se a pessoa for séria, se ela prestar um bom serviço, a coisa tende a ser muito interessante. Então, e mais, né, falando ainda da questão do curso, eu falo da preparação do próprio escritório, porque eu acho que as pessoas, elas meio que desligaram isso, elas só pensam em ofertar o serviço e esquecem de se adaptar, né? O próprio escritório, gente, tem que passar por uma adequação gigante, tá? Então, se você é uma pessoa, e aí eu vou até voltar lá no Breno, né, que o Breno tinha perguntado assim, me fala uma pessoa jurídica, uma pessoa física aí que precisa tratar isso. Se você for um advogado que advoga sozinho, você e o seu escritório lá, mas ninguém, você é uma pessoa física que tem dados enormes, e você tem que fazer todo o tratamento. Você é uma pessoa natural que está afeita ao objeto legal, né? Você tem que se adaptar. Então, assim, o campo é enorme, enorme. Não sei se eu consigo ser bem claro nisso aí. Gente, antes de eu me despedir de vocês, que eu sei que tá chegando no final, eu vou fazer o que eu tinha prometido, né? Eu vou voltar aqui para fazer a liberação do cupom, tá? O cupom é esse aqui, ó, LGPD hoje, 10. Por algum motivo que eu desconheço, eu esqueci de colocar o endereço do site aqui, né? Eu tinha que colocar isso aqui para vocês, eu coloquei o das minhas redes sociais. Nas minhas redes sociais, tá? Esse aqui é o Instagram meu, e esse aqui é o Instagram do escritório, tem as informações sobre o curso, tá? Mas deixa eu ver se eu coloco aqui, cjb.elore.com.br. Eu acho que agora eu consegui. Vocês estão vendo, né? Isso aí, porque eu acho que nesse movimento todo que eu fiz aqui, eu não sei se eu consegui disponibilizar isso aí para vocês, tá? Então, esse cupom que eu estou passando para vocês aí de desconto, ele vale por 24 horas, tá? Se vocês quiserem disponibilizar para várias pessoas que vocês conhecem aí, fiquem à vontade. É um cupom para isso mesmo, tá? E o site é esse aí. Deixa eu voltar agora para vocês. Vocês conseguiram ver, gente? Eu não sei o que eu arrumei aqui, se eu conseguir passar direitinho. Conseguiram? Deixa eu colocar aqui. Não conseguiram? O que eu fiz aqui? Deixa eu fazer de novo. Não seja por isso. Aqui. Agora vocês estão vendo. Sim? Me responde por áudio, porque eu não estou conseguindo ver o chat agora. Então eu imagino que vocês estejam conseguindo ver. José, você que é o único que está falando comigo aí, fala aí, tá visível? cjb.elore.com.br. Isso. E aí o cupom é esse LGPD hoje 10. Tá? E aí as minhas redes sociais, né? Esses são o meu Instagram pessoal e o Instagram do escritório.
Vocês também têm a liberdade de conversar comigo por direct lá à vontade, mandar alguma pergunta que vocês queiram, que vocês ficaram com vontade de fazer hoje, mas não fizeram por algum motivo. Bom, vou sair daqui da apresentação de novo. Tomando uma surra disso aqui, eu fico impressionado. Gente, nós estamos chegando aí ao final dessa conversa que a gente teve, dessa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aí conseguido ter toda a abrangência da lei. O que eu fiz? Eu estou me vendo. Gente, cadê a Cíntia? Cíntia, vê o que eu estou fazendo aí, pelo amor de Deus, para eu parar de fazer, para eu parar de estragar a parte final aqui da apresentação. Legal, né? Uma pessoa especializada em tecnologia da informação, apanhando aqui da parte da técnica da reunião. Deixa eu ver. O negócio aqui é na informalidade, né? Deixa eu ver se a Cintia me mandou alguma coisa. Tá parecendo normal. Ah, então tá. Obrigado, Cintia. Então, gente, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui comigo até agora, né? Nós estamos aí há 1h30 batendo um papo. E se vocês ainda tiverem, estou me despedindo, mas se vocês ainda tiverem alguma pergunta para fazer, aproveita aos 45 do segundo tempo. Apesar de a gente ser professor, né? Não tem essa de, pô, o cara fez pergunta na hora que a gente já estava para ir embora, estava para acabar, o cara me faz aquela pergunta gigante para a gente ficar aí. Mas quem quiser aproveitar, fazer vamos chamar assim, a pergunta derradeira, eu vou ficar muito feliz em responder. Tá? Vou fazer a contagem igual leilão. Alguém tem uma pergunta? Dou-lhe uma. Pergunta, mais alguma? Dou-lhe duas. Nenhuma pergunta? Dou-lhe três. Vamos encerrar, então, esse maravilhoso evento que vocês me possibilitaram fazer aqui. Vou agradecer demais a participação de vocês, tá? Espero, sinceramente, que eu tenha conseguido sanar as dúvidas e dar uma noção geral dessa lei que está entrando em vigor hoje e que abre uma modificação de estrutura, assim, muito, muito forte, né? Tanto na prestação do nosso serviço, quanto na execução do nosso serviço, por exemplo, como advogado, vai ser um impacto muito considerável, tá? Gente, então, é isso. Agradeço demais por vocês terem participado e terem ficado comigo aqui até hoje. Até agora, tá? Estou sempre à disposição de vocês e até um próximo encontro aí que a gente possa ter. Forte abraço.